Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Eu sou Ana Seixas, jornalista, produtora de audiovisual e executiva do mercado de entretenimento. E eu sou Ana Cláudia Paixão, crítica de cinema, colunista da revista Cláudia e do Correio do Estado e também executiva do mercado de entretenimento. Eu sou Milton Birached, sou jornalista, diretor de TV, crítico de cinema, escritor, essa área aí. Olá a todos, eu sou Felipe Boclin, sou executivo de marketing no mercado de entretenimento, também sou criador e empreendedor do The Creators Bridge. Olá a todos e todas, meu nome é Rodrigo Saturnino Braga, eu sou distribuidor para o mercado de cinema no Brasil e analista do mercado audiovisual. No momento trabalho para a Filme B, que é uma empresa que edita um boletim, um site de notícias e análises do mercado. Além disso, ela administra também um amplo banco de dados com resultados diários dos filmes e do cinema no Brasil e é uma referência no setor. Estamos aqui no Megafone Studio, a casa que nos recebe. Olá, Ipoers! Estamos aqui logo depois do Carnaval. Vamos falar hoje sobre cinema nacional, que está animado. Esse ano começou bem, com a bilheteria boa, né? A gente já falou no último episódio do Minha Irmã e Eu. Vamos falar sobre documentários, vamos falar sobre muitas coisas legais. Mas Rodrigo começa com os números, até para a gente poder desenvolver aí esse assunto, né? Olá, boa tarde a todos, todas. Bilheterias da Semana do Carnaval. Do Carnaval, a gente costuma dizer que a Semana do Carnaval é composta de 2 fins de semana, um grudado no outro. O primeiro de quinta a domingo, tradicional, e o segundo de segunda a quarta, que costuma ser um pouco melhor. O segundo período, de 3 dias, costuma ser um pouco melhor do que o primeiro, como se as pessoas fossem se programando para o cinema ao longo da semana. E acaba com isso que muito bloco, baile de carnaval, tal, eles acabam deixando para ir ao cinema mais no final da semana. E nesse carnaval não foi diferente. Nós tivemos 1.970.000 pessoas nos cinemas, dos quais 884 de quinta a domingo e 1 milhão e quase 100, 1 milhão e 86 de segunda a quarta. É verdade também que esse segundo período foi beneficiado com as pré-estreias de Bob Marley, né, que foram realizadas exatamente de segunda a quarta-feira, 3 dias, com 164 mil, um belo resultado. E na quarta-feira estreou, excepcionalmente, na quarta-feira, antecipou um dia o lançamento Madame Teia e foi o melhor dia da quarta-feira, com 80 mil pessoas. No total, a Cine Semana, o líder da Cine Semana foi, de novo, Todo Menos Você, que vendeu 416 mil ingressos, no total já passou de 1 milhão, 1 milhão e 100. Um desempenho muito bom, acima do esperado. E, em segundo lugar, continua o nosso Lar, que fez 251 mil ingressos na semana, 1 milhão, quase 1 milhão e 400 nas suas 3 primeiras semanas, um resultado muito, muito bom. O terror Baghead, As Bruxas dos Mortos, foi a melhor estreia da semana, com 168 mil ingressos. E nesta semana, que começa logo depois do Carnaval, além do Bob Marley e da Madame Teia, nós temos a estreia de Zona de Interesse, o filme britânico que é candidato ao Oscar de melhor filme internacional, de roteiro adaptado, melhor diretor para o Jonathan Glazer. Um filme que ganhou o grande prêmio do júri em Cannes. E muito aguardado, por se tratar pelo tema que explora e da forma como explora o tema de uma família. O filme retrata o dia a dia da família do dirigente máximo do campo de Auschwitz, e mostra como eles vão convivendo ali, a família, e ao lado, né, no campo de extermínio de Auschwitz, milhões de judeus estavam
estavam sendo assassinados. Lembrando que esse foi um dos filmes que a gente falou lá atrás, num dos primeiros episódios do podcast, com o Carlos Illy de Almeida, que veio aqui. Ele tinha visto esse filme em Cannes. Ele tinha acabado de chegar de Cannes, trouxe... Ele chamou a atenção, ele pontuou. E ele conta em detalhes muitas coisas bastidores. Se quem estiver assistindo, vale a pena buscar aqui no playlist e buscar esse episódio para saber mais desse filme, que esse filme está vindo. Pode ser, às vezes, uma surpresa aí no Oscar, né? É verdade. É isso, em termos de, realmente, já adiantando um pouco aqui o nosso tema, as produções brasileiras estão indo bem, muito mesmo. Nós já fizemos em pouco mais de um mês mais do que o público do ano passado inteiro. Nas listas das 5 maiores bilheterias até agora, temos 2 brasileiros, minha irmã e eu, e o Nosso Lar 2, e depois, se a gente for dos 10 primeiros, ainda tem o Mamonas ali em 7º, 8º. Ou seja, tem filme e, de fato, a gente está notando que há um enfraquecimento dos grandes lançamentos americanos, que não é só no Brasil, é no mundo. Este fim de semana, o fim de semana do Carnaval coincidiu de ser também o fim de semana do Super Bowl, lá, o futebol americano, que normalmente é um fim de semana já muito fraco, e este foi muitíssimo fraco, né? É considerado o mais fraco dos últimos, sei lá, quantos anos. Ele tem lá as estatísticas deles e foi muito, muito fraco. Apesar da Taylor Swift, tô brincando. E por coincidência, ela estava no campo, né? Ela também não foi para o cinema, ela foi para e por coincidência foi também o fim de semana do Ano Novo Chinês. Então, as maiores bilheterias no mundo foram chinesas, né? É uma coisa meio excepcional, mas aconteceu. Então é sem dúvida uma oportunidade, a gente já falou aqui, né, para os países que têm uma indústria de produção local forte, né? E o Brasil, por enquanto, estamos bem, estamos com bons filmes, tem muitos filmes ainda para entrar, e eu acho que, sem dúvida, o mercado, a participação no mercado do cinema brasileiro vai crescer bem esse ano. Não sei se volta a bater os 12%, 13% que a gente tinha em média antes da pandemia, mas é possível que chegue perto. Eu acho que a gente vai chegar. Vamos chegar, sim. Eu acho muito animador esse início de ano. Essas notícias são boas. Ano passado a gente falou muito sobre, né, como estava difícil a gente rever as bilheterias que a gente conhecia diante de 2019, mas acho que está apontando, não está, Rodrigo? O Nosso Lar, eu estou achando assim surpreendente como está indo tão bem. Lógico, o primeiro foi muito bem, mas a gente, né, com as bilheterias de hoje, a gente estava, será que vai? Né? Mas... porque os desafios, que já eram também, eles foram acelerados com a pandemia, né? Então, aquela mudança de hábito, da questão do conforto e de tudo mais, que de repente, quando ficou todo mundo isolado e foi possível... E era a única forma, né? Era ficar em casa e assistir em casa, você meio que acelerou uma coisa que aí ficaram os arautos do acabou tudo, que não, e que a gente está vindo aí vieram as 2 greves, eu sempre volto às greves. As greves foram muito significativas daquele momento ali nos Estados Unidos. Por um lado, como a gente falou, ela abriu também uma oportunidade para o mercado internacional, porque como deu essa paralisação de mais de 6 meses, não foram mais de 6 meses que eles ficaram? Foi perto disso, mas a gente pensa o tempo que leva para uma produção andar, e a gente está sentindo que não tem tantos lançamentos de séries, a gente... diminuiu a pressão. As séries em especial sentiram, acho que até mais do que os filmes. Acho que todo mundo sentiu, acho que não sei se mais, mas o cinema está vivendo isso, né? Agora, a boa notícia é que o hábito foi retomado, porque, na minha opinião, era uma coisa esperada. Eu nunca acreditei que esse hábito fosse mudar, porque cinema é uma coisa que você faz fora de casa. Não estamos falando em... eu vou voltar a ver televisão, eu vou voltar a ver novela e vou abandonar o streaming. Não, a novela vai para o streaming e você vê no streaming. Exato. Mas sair de casa é uma outra, como sair de casa para o estádio de futebol, é como sair de casa para ver show, é como sair de casa para fazer uma refeição, almoçar, jantar, etc. e tal, se encontrar com os amigos, e sair de casa para ir ao cinema, né? Para consumir audiovisual fora
fora da sua casa. Sempre basta ter filme, a hora que tiver filme, a hora que retomar, o pessoal todo vai voltar. Ou alguns, digamos, segmentos de mercado demoraram mais, como o segmento de mais velhos, das pessoas mais velhas, que também já voltaram. A gente viu ano passado o resultado com o filme Oppenheimer, que é um filme... E mesmo aqueles filmes lá ali do final do ano, Assassino da Lua das Flores, que são filmes mais destinados mais ao pessoal, ao público mais velho, está todo lá. O público familiar, obviamente, né, as mães e os pais relutaram em levar as crianças imediatamente para o cinema, porque afinal de contas você não sabe o risco de contaminação e tal, mas voltaram, então voltando, enfim, bom. Vou voltar agora. A greve impactou, né? Porque falta filme. Aí o pessoal entra em greve, para de produzir. Aí falta filme. Aí o pessoal está disponível e não tem o que assistir. É a janela, porque é exatamente as plataformas que a gente já quebrou essa janela e está indo, né? E tem as produções internacionais entrando. E as plataformas continuam fortíssimas também lá, fazendo os seus arranjos internos, enfim. Mas, vamos lá, Fios. Fala aí, Fios. A gente estava esperando. Posso fazer uma analogia medíocre aqui, assim, boba, mas me parece ser aquela situação onde um jogador titular se machuca e você precisa ocupar esse espaço, né? Você é a sua hora ali de brilhar no palco. Então, acho que por várias circunstâncias, né, por bem ou por mal, seja de greve, de pandemia, a gente falou é a hora, de fato, de se ocupar dessa oportunidade de território, né, que existem tantas dificuldades de lançar um filme numa frequente calendário de lançamento internacional, uma vez não existindo, uma vez enfraquecido esse lado, ocupar esse cinema nacional para trazer demanda por cinema nacional, isso é um lugar de se apropriar desse movimento, né? Eu tenho certeza absoluta que ao longo do ano a gente vai se falar muito desses recordes, porque vai bater muitos recordes. Eu não sei se vai bater os principais, mas vai se falar em retomada, com certeza, vai se falar bastante nesse termo, especialmente porque a gente em pouco tempo já bateu o ano passado e etc. Mas isso também não se refere só ao cinema, também se refere à produção, né? A produção nacional, seja para os streamings, seja para o cinema, de uma maneira geral, é um lugar de ocupar, que acho que vai ocupar de uma forma até natural esse espaço, mas ocupar com discurso, né? Ocupar da valorização, ocupar com todos os movimentos paralelos e perpendiculares que estão acontecendo na nossa indústria. A gente vai escutar muito sobre cinema nacional e produção nacional esse ano. Eu acho que assim, tem uma outra coisa que a gente escuta muito, assim, quem está no mercado, das fusões, das demissões, do cortes de investimento, que a gente fica vendo isso em diferentes, né? Isso talvez tenha realmente, especialmente as plataformas, a gente não está falando aí do cinema, a gente está falando mais exatamente aí de séries e outras coisas, realmente terão mais cuidado. Aquela coisa de investir, vou botar porque tem espaço e vou colocar o que tem a ver, não vai reduzir, então vai voltar um pouco uma competição aí maior por um orçamento mais controlado, isso tudo tem, mas eu acho que esse momento que a gente tem, que vem de novo, a gente cita aí as greves como uma oportunidade, mas todo o resto, né, a gente entrar com a maturidade que a gente já ganhou nos últimos anos. Tudo bem, a gente teve aí um hiato, uma pausa além da pandemia, bem complexa para o mercado do audiovisual brasileiro, mas eu acho que a gente tem aí um momento para ocupar com qualidade, né? Já está numa outra coisa. Eu acho que tem toda a chance de conseguir estar nas plataformas, não vai ter mas realmente parece que vai ter um pouquinho mais de redução, é o que parece, né? Aquele de investimento. Muito, acho que tá precisando, né, de conteúdo e tal, mas você não tem como ter. A gente já discutiu muito isso aqui, era a história do cobertor curto. Você não consegue estar o tempo inteiro colocando conteúdo premium no ar, você não tem orçamento para isso, então você tem que fazer escolhas. Mas assim, eu acho que a nossa expectativa para esse ano, se a gente conseguir começar a chegar no ponto em que a gente, né, que é o que o Rodrigo fala muito,
a gente chegar ao que a gente estava em 2019, né, com aquele percentual de ocupação de mercado, né, se a gente conseguir ter o volume de produção, quer dizer, orçamentos e investimentos para o volume de produção que a gente estava tendo, já é uma vitória sensacional. Aí eu acho que sim, a gente pode começar a falar em retomada, em estamos voltando para o trilho e agora o trilho está melhor, está mais firme, está mais livre, né? Enfim, a questão das plataformas passa também por estimativas de alguma forma não cumpridas, porque esperava-se que fosse uma explosão muito acima da que foi. Quer dizer, eu nunca vi os estudos, mas eu já fiquei pensando, devem ter sido estudos fantásticos, né? Realmente, papel cabe tudo, né? Porque foi muito bom, e aí a gente vê que não atingiram as expectativas, e muitas dessas demissões, cortes de orçamento, tem a ver com isso. E a nossa experiência, nós todos aqui trabalhamos no mercado há algum tempo para entender que toda hora vem a fórmula que tudo vai mudar e daqui a pouco volta para o mesmo modelo e a gente são os ciclos que a gente quem está entrando se prepare, você vai viver vários, quem já está vivendo alguns serão mais alguns e quem já está mais à frente eu adoro isso. Não, era assim antes também, era só diferente o jeito que você assistia em casa. A tecnologia tem alguns momentos que quebra, assim, a televisão entrou e ocupou um espaço ali que tirou um pouco ali. Rádio não acabou. Você vai mudando. O cinema foi, aí vinha VHS, Blu-ray, o streaming, a posse do eu nunca vou me esquecer. O on demand, né? Eu lembro aquela coisa da compra até da música antes das plataformas de música, antes né? do Steve Jobs. Então eu lembro assim que eu comprava a indústria fonográfica sofreu um abalo terrível, inclusive por causa de pirataria, né? Exato, e ela conseguiu se reconstruir graças à digitalização. Mas eu lembro de um determinado momento onde eu comprava um álbum em vez de pagar a assinatura de um streaming. Eu me lembro sempre vou citar Daniel Jajá. Ana, o que você vai fazer com esses arquivos? E eu, mas são meus, pra quê? Pra quê? E eu, Como antigamente, quando você não tinha streaming e não tinha arquivos, você comprava álbuns porque você gostava de uma música só. Né? Você comprava o álbum inteiro, você tinha que comprar o álbum inteiro. Volta pro compacto. Exatamente. Na realidade, e volta pro compacto, né? Chamam de single. Tinha compacto. Era o compacto. Eu tô esperando eles lançarem o single duplo, que é pra fazer o compacto duplo, né? É o outro lado do compacto. Tinha o compacto duplo, o single duplo. A única coisa que eles não conseguiram retomar foi o lado A e o lado B. Quem viveu pra entender o que era o lado A e o lado B. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, você nunca vai entender o que era um lado A e lado B. E como o lado B é representante. Aliás, essa é uma boa ideia, né? O pessoal que estava pesquisando e tal, de repente, quem sabe, eu nunca inventa um lado A, lado B digital. Seria sensacional. Seria sensacional. No meio de um negócio você tem que saber clicar. Não me pergunte como, eu não faço a menor ideia, mas que seria bom, seria. Que era uma experiência interessante. Você vê até hoje, você tem, o fulano tá fazendo um show de, sei lá, Rita Lee, mas só lado B. É uma expressão muito legal, né? Porque a gente entende perfeitamente o que é. Eram as músicas que não eram os hits. Explicamos. Mas então, nessa questão toda, exatamente, eu concordo que os números sempre, para quem estava dentro ou só lendo, pareciam sempre muito inflados. Sim. Acho que sempre aquelas coisas meio... Como é que se fala? Que você quer drop the mic, assim, acabou. As pessoas querem causar. Acabou. Eu determino agora que foi o fim, que isso não existe. E você olha, é isso mesmo? Né? E acho que muito dos problemas estavam sempre ditos, era o quanto que as pessoas podem pagar para alguma coisa. E se você estimar o potencial de compra, não é o que elas vão poder pagar. Só o quanto pode pagar, mas o quanto está disposta a pagar, o quanto acha que vale. Né? A gente falou aqui semana passada do fato de alguns estúdios terem retirado os seus produtos mais antigos, por exemplo, da Netflix, né? Achando que com isso ia melhorar a situação das suas assinaturas. E aumentar as assinaturas. Vai aumentar o volume de assinatura porque as pessoas vão vir correndo para ver o meu acervo dos anos 80. Não vão. Não vão, né? Se tiver ali, eu até vejo, mas se não tiver, eu não vou para isso. Não vai. Eu vou por conta de produto novo. E agora volta
Mas não, vamos fazer os contratos todos novamente, pronto, vida que segue, porque o cara que bolou isso já saiu. Né? O cara que teve essa brilhante ideia. Essa exclusividade. Já passou nesse layoff, né? Já entrou outro e falou: vou corrigir os erros do meu antecessor. O mercado tem chamado esse movimento de Peak TV, que são os movimentos dos originals, né? E a gente tem acompanhado muitos artigos, the Peak TV is over, is definitely over, etc., por conta de todas as taxas, de todos os streamings, redução, né, diante das reduções de produção original. E aí tem um formato que ele é muito coringa nessa história, é o documentário. Porque o documentário ele custa 5 vezes menos do que, estou falando na média, né? Claro que tem documentários mais documentários. Né? Desse novo tipo de documentário, esse documentário seriado com técnicas de entretenimento, né? Com técnicas de seriados, esses documentários custam 5 vezes menos e às vezes dão, se não mais, média de views do que uma série que custa $50 milhões, um documentário, um docu-series custa 5, custa 10, fazendo o mesmo número ou até vezes maior. Ou seja, ele virou um produto, produto mesmo, né, de criação extremamente interessante, porque você pode povoar, né, temas de diferentes engates, vamos dizer assim, para gerar alcance local e internacional, e o True Crime está dentro desse desse bolo, que é uma tática que essencialmente começa a gente já não é nova, mas começa a pipocar, inclusive no Brasil. Com certeza, essa atração que o público tem, né, por fatos reais é muito interessante. Até na ficção, né? Quando você traz que é baseado em fatos reais, sempre chama muita atenção. Sempre chamou, e eu sempre volto à mesma tecla do formato do reality, que a gente já está convivendo com isso há quase 30 anos aí. E exagerei, né? Uns 20 e tantos. Porque você. E até tem um filme da HBO que conta, em tese, o primeiro reality show que eu acho que vale a pena, que é Cinema Verité, né, que é um filme com Gandolfini. Depois a gente até coloca no link, a gente põe qual é o filme, que é muito legal, que mostra como é que foi trabalhado isso. Mas, assim, aí teria sido maior, que isso foi nos anos 70. Mas, efetivamente, está convivendo com a realidade dos realities nos últimos quase 30. Isso impactou completamente na percepção das pessoas, como elas querem ler ou receber as histórias. Então, assim, filmes e séries biográficas são de sempre. Mas você vê que a onda é maior e que tem quase mais recall com as pessoas quando é uma história verdadeira do que uma história fictícia. Porque, em geral, a realidade é tão mais assustadora. As pessoas se interessam, né, pela realidade. As pessoas querem. Isso aconteceu? Então é uma história verossímil, possível. Então eu quero ver. E tem várias coisas do lado da produção que estão ajudando, né? Primeiro, a capacidade de você pesquisar. De você manter o acervo organizado e rapidamente achar aquilo que você quer, não é mais aquela dificuldade, pega o estagiário, manda o estagiário ficar lendo o jornal até descobrir, porque foi mais ou menos em 1972, procura aí. E o cara não tinha nem jornais para procurar, era uma dificuldade e tal. Fora o acervo que era simplesmente, eu cheguei a ver em televisões, que era simplesmente, não Globo, mas fora da Globo, mas que era ali, joga aí, bota ali, né? A legislação também, né? Antigamente você tinha que pedir autorização de tudo para tudo e tal, e hoje já é o contrário. Hoje o cara fala: olha, eu te dou espaço para você falar, você quer vir aqui, eu te entrevisto. Se você não vier, eu vou colocar assim mesmo, né? Eu acho que o grande risco que eu vejo editorial de muitos documentários tem documentário propaganda. Tem o documentário vamos mudar como todo.
Gente, hoje as pessoas falam de uma vida como se a nossa vida fosse um roteiro, um script. A minha narrativa. A minha versão, a minha verdade. Então, assim, a minha memória. Então, assim, a minha construção de memória. A história da minha narrativa é uma das coisas que eu mais fico assim, a vida das pessoas virou um roteiro. Sim. Então, você é o protagonista, é a história, vou ser o protagonista da minha própria vida. Não vou, assim, vou contar a minha história a partir do meu olhar. Né? Então, o que dá tudo certo, a gente sempre também não inventar roda, isso sempre existiu, só mudou a nomenclatura. Mas eu acho que o grande risco hoje que existe de um bom documentário, da gente vir um bom documentário, é você perceber se tem mais fontes, se coloca os pontos negativos e contesta. Não precisa explorar, mas você tem que botar. Você tem que, se você vai falar, por exemplo, vamos fazer agora o filme aí do Michael Jackson. Se não falar dos processos e não mostrar algum lado que seja de como isso foi na vida pessoal dele, você não está contando, você está fazendo a propaganda. Até porque é quase que público, né? Quer dizer, hoje, essa questão da narrativa e da memória fabricada tem o outro lado, que é a facilidade de você fazer consulta. Eu faço parte de um grupo de pesquisadores da história de futebol lá em São Paulo, chamado Memofute. A gente é especialista lá, é um grupo de loucos, mas muito organizados. Nós somos especialistas em dizer, não foi bem assim não. A gente se reúne uma vez por mês lá no Museu do Futebol em São Paulo, e a gente recebe muito convidado, e a gente já teve convidado que chegou lá e falou, eu sei que aqui não dá para inventar muita coisa. Eu falei, não dá não, porque porque teve aquele jogo. Eu falei, não foi bem assim, porque a gente consegue rapidamente acessar o jornal. Saiu em tudo que é jornal, deixa eu ver. Não saiu. Acho que a melhor frase do século é a da rainha. Como é que é? Memories, recollections vary. Sei lá como é que ela coloca, que ela põe assim. Percebe. Porque você tem um sentimento. É que tá então lindo também um documentário contado com sentimento. Exatamente. Você tem a sua história, você tem a sua memória, mas você tem também. Se você sai muito da realidade. Você tem os fatos, principalmente são públicos. Agora, essa questão dos direitos, assim, aqui no Brasil, eles acabam. Foi aquilo que a gente conversou também no episódio do Cláudio Moral que a gente falou, né? Foi do Cláudio Moral. Que foram as dificuldades que você tem de liberação, porque aqui a nossa legislação protege muito, como que se você se mas sentir... já protegeu muito mais. Foi muito pior do que é hoje. Hoje dá para fazer um documentário, por exemplo, como Vale o Escrito, alguns anos atrás, não daria. Mesmo que você tivesse tudo aquilo, ele não ia conseguir, porque um advogado ia entrar e eles não iam conseguir ia derrubar. Hoje você não derruba, você consegue exibir. O do Eurico Miranda, idem. Agora, lógico, você fica exposto, né? Eu posso ser processado, claro que pode. Mas você consegue exibir, você consegue fazer, você consegue trazer as pessoas para falar. Esses de fios, depois eu vou até voltar aí para você, coitada, a gente falou e saiu, mas tem esses de true crime. Eu tenho uma família que eu brinco, minha família devora true crime, eu acabei vendo isso. Adoro. Às vezes você esbarra com os de true crime, que eu fico assim, gente, não, isso é a campanha. Eu vejo o advogado fazendo toda aquela coitadinho. Tá bom, e você fica assim, então tem um que foi recentemente, que foi o que matou o John Lennon. Foi. O documentário é todo que ele fez questão de não ser julgado como insano. Ele decidiu lá, fui eu mesmo que matei. O motivo dele é ridículo. E ele foi preso sem direito a parole, condicional. E agora, passados 40 anos, não, eu era insano. Você vê, eu disse que eu era pelo livro, para me dar livro, e só um insano teria dito. Não, você abriu mão do seu direito muito consciente. E aí você assiste todo um documentário e as pessoas terminam, coitado, mas o outro... não. Isso é o perigo do documentário. Qual é o seu objetivo de contar aquela história? E mais do que contar, você querer contar, você tem seu objetivo, emplacou, conseguiu produção, colocou no ar, beleza. Mas quem está assistindo tem sempre essa lembrança, eu sempre faço esse alerta, tem que entender o que estão querendo, o que estão querendo que eu entenda dessa história, nessa nova versão. E pode chegar à conclusão que é coitado do cara ou não. Fundamentalmente, entender que é fácil você pesquisar e ver se foi aquilo mesmo, se não foi bem assim. E deve, eu acho que todo... Isso, certamente o YouTube deve ter esses números, quando lançam esses documentários, para isso a plataforma é perfeita, né? Para isso a plataforma, eu sou especialista, eu sou muito chato de ver documentário, alguns...
Porque eu falo, peraí, não foi bem, se levanto, vou ali. Vai lá, não foi assim, não. Não foi, não. Lá já fiz isso com ficção, né? Baseado em fatos. Baseado em fatos reais. Que história, essa história não foi bem assim, né? A plataforma no cinema você não pode fazer. Para um pouquinho que eu vou fazer uma pesquisa aqui no Google, né? A televisão também não. Na plataforma você dá um pause. Aí vai, exato. Minha irmã brinca sempre assim, peraí, deixa eu comentar. Não filosofar agora não, vamos depois. Para pesquisar eu paro, porque mas me eu pesquiso também. Mas a gente estava falando hoje mais cedo, antes da gente começar a estar gravando, né, Fios, essa questão do documentário, das plataformas, desse investimento aí que você estava falando que saiu algumas mais notícias sobre isso. Não, eu fico... sim, assim, né, a Globo se organizou recentemente em cima do documentário, eu acho que muito fruto dos sucessos que foram... Tem a equipe do Bial, que foi responsável por muitos deles, e toda a estrutura de jornalismo, ou seja, está maximizando o máximo da sua estrutura em prol de um formato que não seja, apesar de ser da linha do jornalismo, mas que entre também dentro de um lugar de entretenimento. Isso é interessante. Então tem uma tendência... Depois eu quero comentar isso. Tem uma tendência aí que vai só se aprumar, né? Porque ela atende do ponto de vista orçamentário e atende do ponto de vista de interesse do público brasileiro em se relacionar com fatos reais, celebridades, etc., em várias camadas que interessam. Mas falando essencialmente de imagem, de aprovar uma imagem, se você vai estar... Imagina no documentário do We Are the World, que saiu recentemente na Netflix, que tem mais de 40 celebridades, e como é que foi, se teve liberação para todas elas. Teve que ter, eu vi hoje um post, uma moça falando a liberação da música, da voz de cada um deles, que dor de cabeça que dor de cabeça que é para liberar, e de artistas, né, daquele calibre. Artistas. Né, porque era o top do top. Possivelmente, né? Muitos assinaram lá na época. Sim. Com certeza. Sempre que era um clipe, olha, né? você está sendo filme, porque era já naquela época... Digo naquela época, mas poucos anos depois, nos anos 90, era o padrão. Quando você ia fazer um negócio desse, o cara mandava você assinar, pega a assinatura de todo mundo aí, que pode, eu posso usar, porque ele tinha uma preocupação de usar no chamado making off. Exatamente. E ali tinha sempre uma frase dizendo que making off e outros produtos similares criados, serem criados, etc. Aquela cláusula famosa. Eu adoro o contrato americano nesse planeta e qualquer galáxia. Que, aliás, é uma coisa que a justiça brasileira não considera. A justiça brasileira diz, não, esse negócio de ser criado não existe. Tem que ser foi criado. É isso que eu ia falar, você não legisla sobre o que não está criado. Exatamente. Mas... isso efetivamente aconteceu. Essa história da Globo é muito interessante, né? Porque a TV Globo sempre foi uma grande produtora de conteúdo audiovisual, de ficção, né, a gente sabe, e também de documentário. Sim. A questão é que ela tratava esse documentário um pouco como jornalismo. Exemplo, o Globo Repórter. Maravilhoso. Que sempre foi um programa excepcional. Ou seja, você pode até... teve lá aquela fase do Amaral Neto repórter ali no começo dos anos 60, que era de fato muito chapa branca. E provavelmente nenhuma da audiência sabe nem do que... mas depois aquilo foi reformulado, entrou o Globo Repórter, que está aí até hoje. Né? E essa turma que o Fios falou é muito fruto, bebeu muito dessa fonte, né? Com certeza. Talvez o que chama a atenção é um certo espanto deles, né? Olha aqui, tem isso aqui, e a gente faz isso tão bem, né? Vamos explorar isso aqui. Bom, que estão explorando, é isso mesmo, né? Porque daquele, qual é o formato que é os 60 minutos, os 60 minutes, os 48 hours da vida, são esses programas americanos antigos e sempre que é isso, você aprofunda um assunto, né? E o Jornal Nacional, também estou resumindo do resumo, teria mais ou menos esse papel de ser um 60 Minutes, de ser um programa desse dentro da grade da Globo. O Globo Repórter. O Globo Repórter, desculpa. O Globo Repórter. E ele fala Jornal Nacional, desculpa. Globo Repórter. Globo Repórter. E o Globo Repórter mudou de dias e horários algumas vezes ao longo desses
Quantos e não anos? perdeu, né? 60 mas anos. todos eles, o próprio Brial fruto disso. Ele veio dessa foi, escola. ele né? foi Ele veio da escola de jornalismo da Globo, que sempre foi um jornalismo de excelência do ponto de vista técnico. Enfim, no começo era com Hélio Costa, não era? Do Globo Repórter? O Hélio Costa certamente também trabalhou lá, enfim. Sim, Hélio Costa. Mas eu me lembro de coisas, enfim, João Batista de Andrade, Vladimir Herzog trabalhou lá, Eduardo Coutinho trabalhou, ou seja, grandes documentaristas, grandes, trabalharam ali no Globo Repórter, ainda no tempo de 16 milímetros. Isso, não que era nem vídeo, eles filmavam tudo em 16 filmado. milímetros, ou seja, e agora há a vantagem da administração do acervo digital, feito do ponto de vista digital, muito mais fácil. Eles podem colocar tudo. Né? Liberando o que ficou no acervo, a Globo perdeu algumas coisas nos incêndios e tal, pelo menos num grande incêndio, eu lembro que perdeu muita coisa. Mas o que eles têm lá enfim, a história do Brasil dos últimos 50 anos. Recontada pelos melhores, porque na realidade, se você olhar para a equipe do Globo Repórter, você não entra no Globo Repórter no início da carreira. Quando você comenta, quando a turma mais velha, digamos, meus amigos, a gente comenta a respeito do Vale Escrito ou do outro documentário do Castor de Andrade, a gente viveu tudo aquilo. Né? É uma frase que a gente sempre fala. Eu lembro me lembrei de alguma daquelas coisas, né? Porque a gente efetivamente viveu tudo aquilo, né? E agora a gente está vendo coisas organizadas e sendo colocada para você consumir. É muito bom, de fato é. E acho que a Globo ganha muitos prêmios também com os programas do Globo Repórter. Não é? Sim, já ganhou muita coisa. Pena que Milton daqui. Milton teria muito para falar. A gente promete voltar sobre isso. Esse assunto com o Milton, que ele vai ter muito para contar. Porque o Milton é o Linha Direta, né? Quer dizer, que claramente uma, né, entre o Linha Direta, né, parente próximo do True Crime, né? O True Crime é um descendente, né? Dessa turma que fez Linha Direta, exatamente isso. Né? Com outra configuração, outra legislação, outra questão de acervo, né? Muito mais difícil, aliás. E cresceu, né, o documentário ao longo do tempo. Hoje você tem documentários premium, esse que a gente estava falando aí do We Are The World, que está no top 10 do Netflix. A Noite que Mudou o Pop, é o nome do documentário. A Noite que Mudou o Pop, exatamente. É sensacional, é emocionante, né? Não é uma coisa só ali, né, árida, né, como pressupunha antigamente. Não, é emocionante. E tem ali, né, uma semelhança, por exemplo, com o nosso Elis e Tom, né? Ou seja, estamos falando aqui de 2 documentários cuja origem é um material gravado no momento em que o álbum e a música estavam sendo gravados. E inicialmente aquela coleta de material tinha um propósito jornalístico, de fazer uma divulgação. Né? Pouco material era usado e o resto ficava. E hoje em dia você consegue restaurar isso, né? Restaurar a imagem, restaurar o som, fazer novas entrevistas, juntar e fazer um outro produto. E o que é interessante desses documentários, e que é o Tom, Elis e Tom e esse da Noite que Mudou o Pop, é o seguinte: você consegue, por conta disso, transportar a pessoa para aquele momento. É como se você vivesse aquele sentimento. Porque como tá... O foco da imagem era... Quem estava gravando está pensando como todo mundo faz que trabalha com edição. Você escuta as pessoas quando você está trabalhando, não normalmente numa conversa. Se eu estou entrevistando, eu já estou pensando, eu estou ouvindo o ponto de corte, eu estou entendendo onde está o raciocínio, onde vai ser usado no off, onde você vai usar a fala da pessoa, porque naquele momento da emoção, e você torce para o câmera estar ali gravando e cobrir. Então você já pensa nessa coisa do corte da edição. Quando você está gravando assim, e você não está pensando nisso num documentário maior, você não está pensando nessa coisa do reality que a gente tem, que é um outro formato mesmo de contar, você perde dessa emoção, porque você ia no início, meio e fim. Sim. Uma matéria jornalística leva no máximo 1 minuto e 15, que é o que você usa aquilo ali, e você grava 15 minutos, meia hora, sei lá, ou mais. Então, você perde aquele sentimento, que é o legal desses documentários, é você, para quem viveu a época e entende o impacto daquilo, fica, uau, foi assim mesmo. E quem não viveu, conseguir entender um pouco esse contexto, porque é isso que é o legal da Noite que Mudou o Pop, que a gente estava conversando, que é assim,
E eu até brinquei isso numa das minhas colunas, assim, se você é, óbvio, uma grande parte hoje que nasceu em 2000 nunca sabe, conhece a música, mas não entende que qualquer um que tenha vivido os anos 80 fala We Are The World, todo mundo vai falar porque tocou. a primeira a gente reação, escutou aquilo. A primeira reação a exaustão. é essa, porque ninguém tem noção que em época de rádio e que a gente não tinha essa liberdade, vou ouvir a minha música aqui. Você tinha, usando o seu Walkman, fazendo a sua fita, mas assim, não era tão comum das pessoas. Comum. Então você tinha que ouvir o que estava tocando na rádio. Era o que tinha. E o que você escutava no Walkman, você tinha que produzir aquela fita porque ela não vinha pronta, né? Então, exato. Era trabalhoso. Era trabalhoso. Então, assim, todo mundo ouvia muito a rádio. A rádio era a fonte para as pessoas estarem ouvindo música. E não era uma opção. Você tinha que ouvir o We Are The World o dia inteiro. Aquilo era insuportável. There is a time... Era o dia inteiro aquilo então, no rádio. Assim, assim, não tem como, também, de quem viveu aquilo, quando fala dessa música, já tá... No We Are The World. Meu sobrinho, por exemplo, só ouviu a música, que ele brinca, ele ouviu no Big Brother, quando aquela menina cantou a letra toda errada e retomou ela trouxe. E tinha um negócio, e era o começo, quer dizer, aí tem uma memória aqui que tá um pouco falha no sentido, quer dizer, era o começo dos clipes, né? Era ainda no auge da MTV. A MTV tava assim... É mais ou menos naquela época, não exatamente foi naquele 84? ano, mas é mais ou menos naquela época, né? E você via aquele... Eu, quando olhei o trailer, eu me lembrei imediatamente do videoclipe. E me deu uma certa... já vi isso. Eu lembro que eu passava na Globo, porque a MTV passava em todo lugar. Passou no Fantástico. O Fantástico. E vou te dizer uma coisa, hein, Rodrigo? Quando acabou o documentário, porque tem uma peculiaridade. O clipe não está no documentário, né? O documentário é só como não deve ter tido a liberação. Então, isso sim, exatamente. pode ser. Então, quando acaba o documentário, a primeira coisa que você faz é procurar no YouTube. É uma boa pergunta, né? De quem é que tem o direito desse documentário, desse clipe, né? Porque esse clipe era exatamente, era beneficente. Deve ser. Sim. Porque só para entender que a gente estava conversando como é que nasceu essa história toda. Em 83... Você está fazendo 40 anos. 83, eu acho, 82. Isso é 84, 83. Essa gravação toda aconteceu literalmente há 40 anos. Foi em 84. O Bob Geldof estava lá em Londres preparando para o Natal dele e veio, que também é outra coisa, assim, a gente já sabe dessa história da fome e tudo, mas teve um momento, foi muito impactante, todos os jornais também, me lembro do Jornal Nacional, o Globo Repórter mostrando a fome na Etiópia. E eram cenas muito chocantes, assim, das crianças, né? Bom, tinha antes, até o George Harrison... Pois eu ia falar do que é Bangladesh, que é anos 70. Anos 70. Que tem um concerto maravilhoso, que é uma coisa maravilhosa. Essa coisa do concerto maravilhoso. O ativismo essa questão humanitária não era tão pop, muito menos para os artistas. Tinham sempre os engajados, mas não era tanto quanto hoje, que é quase uma demanda. Você toca, mas para quem você defende, quem você ajuda. Não tinha causa, isso, né? Então, assim, o Bob Geldof vendo isso, olhou em casa dele, ele com comida, tudo, se sentiu... Se não, tem que fazer alguma coisa, não dá. Isso eu estou resumindo, isso também tem um documentário sobre isso, resumindo muito, assim. Ele se sentiu mal, juntou, fez uma música, que eu acho mais bonita do que o We Are The World, do They Know It's Christmas, eu acho ela mais bonita. Chamou os amigos dele, chamou quem eram lá os pops britânicos da época, todos eles foram e gravaram, mas não gravaram como é o We Are The World. O We Are The World é muito... Eles levaram o negócio para um nível maior. Então, se você olhar o vídeo do música do Bob Geldof, você tem U2, que estava começando, você tem o Duran Duran, tem o George Michael, o Sting, tem essa galera, mas não tem um Elton John no coro, você tem... não sei, deviam ter umas 30 pessoas, umas 20 pessoas. Não era assim, não foi uma coisa... E foi uma febre, a música tocou muito, foi uma coisa que ficou todo mundo emocionado, e foi uma coisa que mudou... O público jovem da época ficou muito encantado com os músicos que nós admirávamos fazendo alguma coisa tão legal pelo mundo e tal. E aí eu vou entrando no documentário
está na Netflix e que tem que ver, isso é must see total. É muito bom. É o Harry Belafonte, que sempre foi ativista, sempre foi pelos direitos civis, né, dos negros. Dos negros. Da luta antirracista. Falou, peraí. Nós somos negros falando pelos negros americanos e não estamos olhando para a África. Isso não está certo. Vamos fazer alguma coisa. E daí ele vai no escritório do maior empresário da época, que está lá no documentário, e fala, vamos fazer alguma coisa? O cara, por acaso, estava com o Lionel Richie, que estava no auge na época. Estava começando a carreira solo. Estava saindo do Commodores. Estava começando a carreira solo. E aí o Lionel Richie falou, legal, tô indo para casa do Michael Jackson. Aí ligou, então eu trago o Queens, que é o Quincy Jones, e ali surgiu, vamos falar com o Stevie Wonder. Então, desse grupinho que sai o projeto e foi crescendo. E aí, isso não é spoiler, porque essa é a origem, eles vai mostrar como e quem eles selecionaram, por que eles selecionaram. E aí é o legal desse documentário. Não tem, por mais que dê uma protegidazinha, tem coisa lá. A rivalidade do Prince com o Michael Jackson, a rivalidade da Madonna com a Cyndi Lauper, só pode uma, não pode a outra. Eles não aprofundam, mas está lá. E eles não foram por dinheiro. O que tem mais de interessante é que as pessoas começaram a aderir a essa ideologia, essa ideia, pelas pessoas que estavam produzindo. Pô, se tem Stevie Wonder, se tem Michael Jackson, se tem Lionel Richie, eu também quero estar. Tem uns, eu não me lembro qual exatamente, que fala até assim, cara, eu nem sabia direito qual era a causa, mas era tanta gente boa envolvida que eu resolvia. É muito bom. E o que é legal é o seguinte, você tem um bom narrador, que é o Lionel Richie, que é um bom contador de história. Bom, ele é muito bom. E ele contando é muito vivo. Daquele negócio da cobra do Michael Jackson, gente, eu chorava de rir. E ele vai contando muito bem. Então você tem os depoimentos, não de todos. Tem gente viva que não dá depoimento. Não. Mas a grande parte está viva. Então, assim, você tem eles olhando para trás. E o que é legal, voltando, é que não era época de reality show. E como eles tinham que fazer o vídeo, não só eles tinham que gravar tudo numa noite só, que eles não tinham dinheiro para pagar para todo mundo. Tinha que ser numa noite só e fazer o vídeo. Ter as imagens para o vídeo em uma noite só. Então, eles estavam com as câmeras gravando o tempo todo. Não era comum. E então você vê aquelas caras deles tensas. Eles estão expostos ali, né? Porque eles estão ali a noite inteira, uma madrugada inteira. Astros que não necessariamente são amigos, mas são concorrentes até. Todo mundo dentro de um estúdio, junto. Muita gente. Cansativo. Foi a noite inteira. Então tem tudo. Você vê os olhares, você vê as reações, você vê o medo, as tretas. É muito interessante. Eu acho que vale assim, e correndo o risco, desculpem, vocês vão ficar cantando a música o dia inteiro. Aí você vai descobrir não que vai você gostava. Porque ela é dessas que gruda. Eu tô falando, eu tô com ela na cabeça. Fiquei com There Comes a Time a semana inteira. There Comes a Time. Não, melhor, o pior é o refrão. Agora, o Springsteen, a participação do Springsteen. Foi sensacional. Foi sensacional, foi uma adesão importante a beça para eles e eu lembro o quanto a participação dele chamou atenção na música, né? Porque aquela garganta que ele tem, né, rasgada, é diferente de tudo. E naquela época, sim, foi muito diferente para todo mundo. Foi impressionante. O que você achou, Phil? Você... Não, assim, mais do que o documentário em si, porque eu vi parte, eu não vi ele todo. Mas... Não, primeiro foi o formato esse de você ter o contador sendo, né, conduzindo a história e encavalando os dramas, os conflitos, que você vai entrando dentro daquela jornada dele como, vamos dizer assim, ali como o personagem principal no sentido de construção daquele desafio que foi gigantesco, assim, né? Então, nele, a forma como ele conduz, de uma forma muito pessoal, assim, né? De uma maneira íntima, né? Que você está junto dele ali. Para mim, chamou muita atenção esse formato, né? O formato como ele vai encadeando os dramas, né? E as situações. E aí que vai jogando a execução cada vez mais para um lugar do impossível. Ou seja, eles tinham que ser todos reunidos, ninguém sabia, muitos deles não sabiam o que ia acontecer, que música era aquela, teria que ser feito depois de um mega evento,
Sim. Né, que foi um prêmio. Depois desse prêmio, ninguém podia falar nada, eles tinham que ir direto para o estúdio e reunir, assim, né, esses astros que são verdadeiros deuses, né? Eu acho que o Ray Charles também estava. Ray Charles, incrível. Bob Dylan, gente. Bob Dylan, todo Ray mundo lá. Michael E isso Jackson. você está falando é interessante porque ele mostra o relógio, né? O tempo todo você vai vivendo a agonia atenção, eles constroem você com constrói atenção. com atenção, porque você vê que a hora está passando, você fala, meu Deus, eles não vão conseguir. A gente sabe que eles conseguiram, mas a gente fica até o final, eles não vão conseguir, não é possível. Né? Interessante isso. E ele vai contando direitinho né, quais são as artimanhas, né, para fazer aquilo acontecer. Desde a placa, desde o seu ego do lado de fora, até a situação de o Bob Geldof. Como é que é? Bob Dylan. Bob Dylan ou Bob Geldof? Não, Bob Dylan não. Eu tô com medo de falar o Gandalf. Geldof. Quando Bob Geldof entra para dizer que não é Suali, que... que entrou ali, colocou e ele tinha acabado de voltar da África. Meio que entrou e cortou a onda de todo mundo ficou com a cara meio de... Caraca, é isso? Que ele chegou e fez de uma forma estratégica para todos prestarem atenção no Quincy. Cara, aquilo é muito genial, assim, não só o documentário em si, não só a música em si, mas aquilo ali é um verdadeiro ensinamento de produção. Assim, Total. De como fazer as coisas, de como pensar no que pode dar errado, como ler as situações, da forma como eles criaram. E como conduzir, como conciliar todos os interesses, todos os egos, todas... Né? Não, o Quincy, ele é um maestro ali musical e um maestro de egos, né? Porque é uma arte. Ele era respeitado ali por todos, realmente é invejável, sabe? E se não fosse o Quincy, isso não aconteceria. Então, assim, o fato de... Não aconteceria. O fato de ser o Quincy, que foi, vamos dizer assim, o catalisador de todos os egos ali, e também o estimulador que outros começaram a vir, como a gente já falou. Se fosse, por exemplo, o Michael, se fosse o Stevie Wonder, ali não aconteceria. Não aconteceria. Então serve assim de muitos aprendizados. Ele tem que ver, rever, estudar toda essa... E acho que o documentário ali, ele preza um pouco por isso, né? Assim, qual era o desafio a ser feito e como foi feito. E o Lionel Richie super bem, né? Tudo botocado, mas... Total, botocadão. Quase 100 anos ali falando super bem. Mas contando bem a história. E é isso, o que é interessante, mais interessante aí é a emoção que ele tem o tempo inteiro e uma música que a gente tá careca de conhecer. E a gente revive isso com muita emoção mesmo. Eu fiquei muito emocionada vendo. Várias vezes o olho encheu d'água. E eu adorei que eu falei, gente, levei 40 anos, mas eu descobri tudo. Quem cantou? Quem decidiu quem canta o quê? Na ordem do quê? Isso é legal. Como é que foi você isso? Especialmente que a gente como lá atrás, isso é legal. É como a Diana Warwick pergunta, por que eu tô com o Willie Nelson e o Jarro? Porque a voz combina. Interessante. E muito legal essa coisa de você trazer quem sabe fazer, né? O Quincy teve essa humildade de trazer um arranjador de vozes, que era o cara. Ele é maestro, né? Então, peraí, quem vai organizar essas vozes não sou eu, é alguém que sabe conduzir. Isso é muito bacana. É uma aula, assim. É uma aula de produção, de fazer acontecer. E de como contar isso também, depois com aquelas imagens, e saber amarrar aquilo ali com a emoção certa, com a sinceridade certa. Essa história que a gente estava falando do Prince e do Michael Jackson, que estavam competindo na época, que eles vão e chamam a namorada do Prince na época para tocar e ficaram enrolando com a Sheila e ir lá para ver se o Prince chegava e não vem, e ela fala, eu fico chateada que fizeram isso comigo, e aparece lá no Rich falando, desculpa, a gente fez porque a gente achou que ia dar certo e não deu. A gente achou que ia dar certo e não deu. Ela era o chamariz pro Prince e ele não veio. Então, são coisas assim que é uma aula que você pode contar uma história que todo mundo acha que conhece e ela
toma um outro Tem sempre aspecto. alguma coisa nova, por mais que você conheça, aparece sempre um... Eu vendo o Lionel Richie contando, me lembrava dos shows do Toquinho e os shows do Dori Caymmi, que eles vão batendo papo com a plateia entre uma música e outra. E aí o Vinícius, aí o Vininho, gente, você chora de rir ao mesmo tempo, se emociona, e depois você escuta aquela música e fica lembrando das situações. Isso é muito legal. Eu acho que é isso, você descobrir um bom narrador, que tá afim de falar como ele fala, pô, eu adorei eles dão as cutucadas. Cyndi Lauper, não vou tocar não, meu namorado disse que essa música é um horror, que não vai ser sucesso. Foi. Ela quase não foi, porque o namorado falou que não... a música é ruim. E o namorado rodou depois, era bem que ela foi, né? E o a música ficou, o namorado não. E o namorado foi. E aí o Lionel Richie, eu acho que você deveria participar. Então são coisas assim, acho que essas sinceridades e colocar lá é importante até para essas... Eu falo assim, das pessoas famosas, sempre tem uma preocupação de como vai passar a imagem, de como eu vou... E isso, se ela achou que a música ia ser uma droga, colocou, e ela depois chegou à conclusão que não era. Paciência, mas você mudar um pouco essa história também ou ver o Bob Dylan, impagável. Bob Dylan... Deslocado. No aquário, deslocado, nervoso, suando, não sabendo como se colocar ou nem cantar. Então, assim, ele não sabia o que ele fazia, em que hora que ele entrava. Quer dizer, humaniza um pouco também, né? Esses deuses aí do Olimpo, né? A gente vê eles humanizados. É um que tenta entrar no tom e não consegue, não chega na nota do outro. Humaniza muito. E tendo que gravar tudo ao mesmo tempo, assim, são esses microfones assim, um do lado do outro, vai. Porque não é assim. Tem. Porque era uma noite só, porque se ele fosse gravar um por um, take por take, eles não iam sair dali. Que é a questão, o Do They Know It's Christmas, eles têm um momento pro vídeo que eles gravam todos juntos, em especial o coro. Mas o solo... Tem gente separada gravando em cabine ou em momentos separados. O único ali do We Are The World é o Michael Jackson, que gravou chegou antes, pontualmente. chegou mais cedo. Chegou pontualmente, tava tomando na festa. Então, deixa eu aproveitar e gravar. E você tem também aquele momento do... eu queria fazer de novo, que não ficou bom. Pode fazer de novo, por todo favor? mundo. Se você tinha que fazer isso, todo mundo tinha que fazer. Exatamente, é uma loucura, porque todo mundo ali também está preocupado com a sua imagem, né? Peraí, não, eu tenho que aparecer bem na fita. Não foi fácil, não. É muito, muito legal de ver. É emocionante. É isso, eu acho que estamos aqui hoje e semana que vem tem mais, muito mais assunto, séries que estão terminando, séries que estão chegando, Oscar conteúdo que tá chegando. novo, o Oscar se aproximando. E vamos lá, gente. Acompanha a gente, quem curtiu, se inscreve no canal, a gente vai adorar. E a gente espera contar com vocês na semana que vem. Estamos aí. Um beijo grande. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau, Fios. Tchau, Fios. Beijo. 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 Tchau.